Bom, então vamos lá. Quando eu fui chamado lá no Conselho Federal de Medicina para tratar sobre autonomia jurídica, autonomia médica, eu me deparei, agora eu vou para o PPT aqui, Luciano, por gentileza, o Luciano é da minha equipe, sempre vai estar comigo aqui na gravação dessa aula aqui, eu agradeço o Luciano por sempre estar aqui me apoiando. Quando eu fui falar sobre autonomia médica, conceito lá no Fórum de Infectologia do Conselho Federal de Medicina, está aí o slide para os senhores, eu fiquei me perguntando aqui, ora, como que eu posso, de alguma forma, gerar um conteúdo útil para os médicos sobre autonomia médica? Ao invés de eu ficar falando, por exemplo, né, dos princípios fundamentais do Código de Ética Médica que os senhores já conhecem. Está aí, os princípios fundamentais estão aí, tá? Então, olha aí, né? Dentro do capítulo 1º, princípios fundamentais, o inciso 7º, tá? O médico exercerá a sua profissão com autonomia, né? Não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje. Daí eu falei, bem, mas não tem sentido eu ir para um congresso médico no Conselho Federal de Medicina e levar conceitos sobre o Código de Ética Médica. Os médicos já conhecem isso. Eu preciso levar algo a mais, né? Eu preciso dizer algo que gere alguma relevância prática na vida dos médicos, como o nosso curso aqui eu pretendo que vá gerar. E daí eu pensei o seguinte, eu falei assim, bem, vamos lá. O que a autonomia, ela está atrelada a quê? A autonomia em qualquer seara da nossa vida, tá? A autonomia, para mim aqui, Luciano, por gentileza, câmera comigo. A autonomia, na verdade, se a gente for pensar, vamos pensar, tá? Vamos pensar, esse curso aqui é um curso também de pensamento, tá? Vamos pensar, a autonomia, ela está atrelada diretamente a quê? A autonomia está atrelada diretamente à responsabilidade. Qual que é o raciocínio que eu desenvolvi? Eu desenvolvi o seguinte, a gente só tem um alto grau de autonomia quando a gente exerce uma profissão, né? Quando a gente tem um baixo grau de responsabilização por aquilo que a gente está fazendo, se a gente fizer de acordo com a lei. Então, executando a nossa tarefa de acordo com a lei e de acordo com as normas, tá? O nosso grau de autonomia, ele é inversamente proporcional ao grau de responsabilização ao qual a gente pode ser submetido no exercício da nossa função. Então eu vou dar um exemplo aqui bastante rápido, só para eu evidenciar o que eu estou querendo dizer, e eu vou para a medicina. Eu sou o juiz de direito, eu sou um magistrado, tá? Sou juiz de direito. Qual é o meu grau de autonomia no exercício da minha profissão, da minha carreira pública lá? Aqui eu sou professor de direito médico, tá? Lá, na minha carreira pública, qual que é o grau de autonomia de um magistrado, né, para o exercício da judicatura? Obviamente, no exercício legal da judicatura, no exercício da judicatura de acordo com as normas. Qual é o grau de autonomia no exercício do trabalho de um juiz? Altíssimo, altíssimo. Por quê? Porque o grau de responsabilização do magistrado em se conduzindo de acordo com a lei é baixíssimo, né? Então, nós temos aquilo que a gente denomina a independência funcional para o exercício da nossa profissão. Essa independência funcional no exercício regular da profissão do magistrado nos garante uma altíssima autonomia no exercício da nossa profissão, na tomada das nossas decisões. Por quê? Porque nós sabemos que o grau de responsabilização é baixíssimo. Por quê? Porque nós temos uma independência funcional que está na base do nosso trabalho, né? Para quê? Para garantir às partes do processo o tratamento justo de acordo com a lei do nosso país. Bem, levando esse raciocínio para a profissão médica, a pergunta que eu faço para os senhores, para as doutoras médicas e para os doutores médicos é a seguinte: qual é o nível de autonomia para o exercício da sua profissão, né? Você que agora, nesse momento, está no descanso do plantão, você que agora está na clínica, está no consultório, você doutora médica, você doutor médico, que estão aí no trânsito, que estão me ouvindo, que estão pensando comigo. A pergunta que eu ponho é: qual é o grau de autonomia que as senhoras e os senhores têm no exercício da sua medicina? Bom, eu vou tentar responder como eu respondi
lá no Conselho Federal de Medicina. Vamos para a resposta. Vamos para o PPT, Luciana, por favor. O grau de autonomia é o seguinte. Se a gente olhar a responsabilidade médica, tá? Então vamos lá, vamos atrelar a autonomia médica, tá, ao grau de responsabilidade médica, ou seja, às consequências jurídicas do exercício da medicina. Tá? Em que medida um médico pode ser responsabilizado pelo exercício de sua medicina? É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo pensar e raciocinar aqui com os senhores para a gente introduzir ideias básicas para todo o nosso curso. Tá? Em que grau o médico pode ser responsabilizado pelo exercício de sua medicina? Conforme a gente responda que o médico ele pode ser mais responsabilizado, conforme a gente constate que o grau de responsabilização médica é maior, não é? Em virtude da prática de um ato médico, inversamente a autonomia do médico é menor. Tenho certeza que os senhores estão me entendendo. E conforme a gente diga que a responsabilização pelo exercício da medicina é menor, inversamente, a autonomia para o exercício da medicina é maior. Aí eu montei esse quadro aqui para levar lá para o Conselho Federal de Medicina, que é exatamente essa palestra que eu dei lá no Conselho Federal de Medicina, está no YouTube, tá? Isso foi no dia 27 de outubro do ano de 2022, o terceiro Fórum de Infectologia do Conselho Federal de Medicina. Eu dei essa palestra aqui, ela tem 20 minutos, está no YouTube e está na bibliografia dessa aula aqui dos senhores, tá? No final de todo o módulo, tá? No final de todos os módulos do nosso curso aqui, os senhores terão a indicação da bibliografia, tanto física, dos livros que eu tenho aqui no meu escritório para lecionar para os senhores, tá? Isso, Luciano, obrigado, os livros que eu tenho aqui, todos eles estão aqui, servindo de base oficial de dados que eu estou levando para os senhores. Nós também temos a bibliografia virtual, que são os links que eu vou deixar para os senhores consultarem pela internet os conteúdos. Tá? Isso tudo vai estar no final dos nossos módulos que a gente vai oferecer para os senhores aqui no curso de Responsabilidade Civil Médica para Médicos. Mas a resposta que eu procurei levar no Congresso de Infectologia foi a seguinte, para mim na tela, por favor, Luciano. Vejam, senhores, eu estabeleci essa classificação da responsabilidade médica. Tá? Essa classificação ela é clássica, todas as senhoras e os senhores bem a conhecem. Tá? Nós temos uma responsabilização ética nos conselhos de medicina. Né? Nós vamos tratar en passant aqui no nosso curso, porque o nosso curso é sobre responsabilidade civil médica e nós temos o curso para quem comprou no lançamento, o curso de Direito Penal Médico para Médicos, e lá eu vou falar, obviamente, de responsabilidade criminal no exercício da medicina, tá? Mas a gente vai falar alguma coisa sobre a responsabilidade ética também, aqui hoje ainda. E com relação à responsabilidade jurídica, ou seja, da lei nos tribunais, perante os tribunais brasileiros, nós temos essa subdivisão aí. Qual é a subdivisão? A responsabilidade jurídica criminal e a responsabilidade jurídica civil. Pois bem, na criminal, né, o médico eventualmente responderá por um crime que tenha praticado no exercício de sua profissão. Eu fui juiz criminal muito tempo na capital de São Paulo, tá? Hoje eu sou juiz criminal, né? Sou juiz presidente de vara de júri, né? Aqui na comarca onde eu judico hoje. E o que eu posso dizer é, eu sou professor de processo penal, sou especialista em direito penal, né? Sempre fui um apaixonado pelo direito penal. Tá? Todas as obras clássicas de direito penal eu também as tenho aqui comigo na minha biblioteca. A mais clássica dela, o maior penalista brasileiro, está comigo aqui, o professor Nelson Hungria, está aqui comigo. O que eu posso dizer é, nessa minha experiência criminal, o que eu posso dizer é, segundo essa minha experiência como juiz criminal, tá? E como professor de direito penal, e como estudante de direito penal. Eu vou dizer o seguinte, a apuração de uma conduta criminal e a aplicação de uma pena criminal, tá? Então, a apuração de uma conduta criminal e a correspectiva aplicação de uma pena criminal, tá?
são feitas por meio de processos bastante formais, bastante cuidadosos, bastante cautelosos, bastante longos, em que há uma alongada, né, uma extensa produção probatória, né, e ao final, né, em havendo certeza absoluta com relação ao cometimento de uma figura criminal, o réu do processo vem a ser condenado. E em havendo dúvida, incide o famoso princípio in dubio pro réu, pela absolvição. O que eu estou querendo dizer é, num primeiro momento, a experiência criminal que eu tenho enquanto magistrado e enquanto professor é a seguinte: o grau de responsabilização criminal é baixo. Por quê? Porque a gente tem que vencer toda uma instrução probatória alongada, né, e ter uma certeza absoluta com relação à prática de uma conduta criminal, tá, ou dolosa ou culposa, para a gente gerar uma responsabilização criminal. De tal forma que, eu poderia dizer, a responsabilização criminal, ela tem um nível um pouco mais abaixo, tá? Ela parte de um nível mais baixo. De tal forma que, inversamente, a autonomia do médico no exercício de sua profissão, quando a gente está falando da responsabilidade criminal, essa autonomia é bastante grande. Bem, se a gente transportar essa responsabilização criminal para a responsabilização civil, está na tela aí, Luciano? Para a responsabilização civil, a gente chega naquele quadro em que eu estava falando para as senhoras e para os senhores no bloco anterior. E o que eu estava falando no bloco anterior? Eu estava dizendo que a responsabilização jurídica, a responsabilidade civil do médico, ela é subdividida em duas hipóteses, em dois fatores. Quais? Está aí. Um deles, o erro médico, né? E o segundo deles, a deficiência informacional ou a negligência informacional. Vamos avaliar o grau de responsabilização dentro de cada um deles aí, no erro médico e no dever informacional. No erro médico, eu já disse para os senhores, a apuração de um erro médico dentro de um processo é algo também bastante cauteloso, tá? É algo bastante litúrgico também, é algo também bastante formal, né? É algo que também vai ser feito, a apuração desse erro médico também será feita por meio de um processo, né, bastante alongado, bastante extenso. Eu até estava conversando com o professor Miguel Kifuri esses dias, o professor Kifuri, um dos ícones aqui, vou mostrar uma obra do professor Kifuri, que é uma delas que balizam aqui os nossos estudos de direito médico. O professor Kifuri tem aqui a responsabilidade civil dos hospitais, a responsabilidade civil do médico, né, está aqui, então, responsabilidade civil do médico, as duas obras clássicas do professor Miguel Kifuri aqui na responsabilidade civil do médico e dos hospitais, tá? Das empresas de saúde. Eu estive conversando com o professor Kifuri e eu falei para ele assim, professor, o que eu tenho notado é o seguinte, desses casos de responsabilidade civil médica que nós temos estudado, eu pertenço ao grupo, com muita honra, ao grupo de estudos do professor Miguel Kifuri, né? O que eu tenho notado é, os casos de responsabilidade civil médica por erro médico, né, estão demorando 20 anos para serem julgados. Nós estamos, como na aula que eu gravei para os senhores e ficou disponível antes dos senhores entrarem no curso, naquele caso do anestesista e do cirurgião, aquele caso aconteceu no ano de 2001. E o caso acabou sendo julgado no ano de 2021. Ano de 2021. Né? Então, esse caso demorou 20 anos para ele ser julgado. O que eu estou querendo dizer? Esse processo é um processo muito alongado de constatação do erro médico, né? Esses processos que buscam a verificação sobre se houve ou não um erro médico na esfera civil indenizatória são processos bastante litúrgicos, formais e que também, tal qual no direito criminal, há um acervo probatório muito forte sendo produzido ali. As partes têm direito de se manifestar sempre e o juiz, ao final, com base na perícia médica, na prova documental e oral, vai delimitar se houve ou não erro médico. E a partir daí, se a ação é procedente ou improcedente. O que eu estou querendo dizer para concluir esse ponto? Que também na responsabilidade civil por erro médico,
a responsabilização também não é tão alta quanto a questão do dever informacional. De tal forma que, num raciocínio inverso, a autonomia médica aqui também, ela também é alta, né? Então, sendo a responsabilização civil médica, tendo a responsabilização civil médica um grau, vamos dizer assim, um pouco mais atenuado, né, em virtude dessa necessidade de produção dessa prova muito forte dentro do processo sobre a ocorrência do erro médico, o que a gente tem de outro lado é que aqui, né, no exercício e na execução do ato médico, a gente também tem um grau alto de autonomia do médico. Mas, e aqui é que vem o problema, e é por isso que eu iniciei o curso inteiro com esse módulo, quando a gente está falando da questão do dever informacional, quando a gente está falando da questão da alegação de descumprimento do dever informacional, né, quando a gente está tratando desta suposta, deste suposto não cumprimento do dever informacional por parte do médico perante o paciente, né, e esse suposto não cumprimento do dever informacional gerando responsabilidade civil médica, a minha constatação, aquilo que eu estou querendo dizer desde o primeiro momento em que eu entrei aqui nessa aula, é o seguinte: nós estamos tendo um aumento bastante vertiginoso, tá? Um crescimento bastante sensível, né? Bastante relevante das causas em que se alega descumprimento do dever informacional com relação ao tratamento que será dado ao paciente e, em muitos desses casos, o reconhecimento de que não houve o devido cumprimento do dever informacional e, como consequência, a condenação do médico ao pagamento de uma indenização civil, mesmo se constatando que aquele dano suportado pelo paciente não se originou de uma hipótese de erro médico, mesmo se constatando que o médico não atuou de forma alguma equivocada, por bem de perícia, essa constatação de que o médico atuou de acordo com a literatura médica, né? Mesmo nessa hipótese, com a alegação de descumprimento do dever informacional, nós estamos verificando o crescimento das ações civis indenizatórias com base na alegação de descumprimento do dever informacional e o reconhecimento judicial dessa alegação. De tal forma que, concluindo esse bloco aqui, se eu for fazer uma análise dos níveis de responsabilização jurídica criminal e civil por erro médico e civil por negligência do dever informacional, a minha conclusão é a seguinte: quando a gente está tratando da questão do descumprimento do dever informacional como causa geradora de responsabilidade civil médica, aqui a responsabilização jurídica do profissional tem aumentado muito, de tal forma que, inversamente, o seu grau de autonomia nesse particular, segundo minha visão, tem diminuído muito. Isso que eu estou dizendo para os senhores é objeto, inclusive, do meu atual estudo de pós-doutoramento internacional em Direitos Humanos e da Saúde, que eu já vou trazer a informação no próximo bloco. Por hora, um cafezinho. Muito obrigado.